Olá, aqui é o professor Ricardo Missori e damos sequência aos vídeos sobre a utilização do AVA nas disciplinas presenciais. Nos vídeos anteriores, nós relembramos como é o acesso ao ambiente virtual, como criamos módulos de conteúdo e postamos comunicados aos alunos, como disponibilizar material, né, sejam listas de exercício, outros tipos de arquivo ou vídeos, como criamos os fóruns de discussão para que tudo que a gente passou anteriormente possa ser debatido, e por último como eu crio testes e tarefas, ou seja, exercícios de fixação ou avaliação para os alunos usando a plataforma, usando o Canvas para isso. Tá? Porque eu posso, por exemplo, criar uma lista de exercícios de fixação e postar como um arquivo. Né? Então, esse vídeo fala especificamente sobre a criação de testes e tarefas usando o Canvas para isso. Né? É uma ferramenta interessante. Então eu vou falar sobre a diferença de testes e tarefas, como a gente configura ambos, e a gente volta lá para a nossa disciplina exemplo, que é a hidrostática e calorimetria. Desta vez, como testes e tarefas demandam de uma configuração um pouco mais elaborada, eu já criei ambos para que a gente possa explorá-los no vídeo. A maneira de se criar uma tarefa ou teste é semelhante à maneira que eu utilizei para criar todos esses outros recursos, os vídeos, fóruns. Basta eu vir aqui em mais e selecionar o que eu quero adicionar ao meu módulo. Então vejam que existe a opção tarefa e a opção teste. Tá? Se eu clicar em tarefa, ele vai permitir eu criar uma nova tarefa. Vejam que a tarefa 1, que é a que eu vou usar para exemplificar, já foi criada. Criei a tarefa, clico nela, no nome dela, a tarefa que eu criei, para que eu possa editar. Aqui já tem um texto que eu adicionei, mas quando eu crio uma tarefa nova, não aparece nada aqui. Nenhuma configuração de pontos, prazos, ou nem a descrição da tarefa. Eu tenho que ir em editar para colocar todas essas informações. É um padrão, abrir sempre aquela janela de edição. Então vejam, né, que aqui eu posso colocar o texto relacionado à tarefa que eu estou criando. Então, eu coloquei aqui um texto, né, escreva um pequeno texto sobre a colonização do Brasil seguindo um determinado roteiro. Eu vou determinar quantos pontos vale essa tarefa. Existe já um grupo de tarefas, então a nota associada a essa tarefa vai para esse grupo. Né? Isso significa que se eu criar várias tarefas, depois eu vou conseguir calcular a média disso de forma mais simplificada. Exibir nota como, pode ser porcentagem, pontos ou conceito, ou simplesmente sem nota se for uma tarefa de fixação, não for uma tarefa avaliativa. Eu posso também selecionar aqui para não contar essa tarefa para a nota final, então eu posso pontuá-la, mas não considerá-la num cálculo de média. O tipo de envio é bastante importante, né? Eu posso selecionar uma tarefa sem envio, então o aluno precisa simplesmente fazer. Ele pode entregar isso em papel, né, como uma ferramenta externa, e online, que é onde a gente utiliza de forma mais adequada, talvez, a plataforma. Então, quando eu coloco online, o tipo de envio online, o aluno vai poder enviar a resposta da tarefa para mim como um texto. Ele vai entrar com o texto, digitar num ambiente de edição como esse aqui, a resposta. Ele pode
mandar um endereço de um site onde tem a resposta, pode colocar uma gravação de mídia, um áudio, um vídeo, ou fazer o carregamento de um arquivo. Então ele digitou lá no Word a resposta dele e ele pode fazer o upload desse arquivo aqui na plataforma. Eu posso selecionar mais do que uma opção. Quando eu coloco a opção carregamento de arquivo, eu posso restringir o tipo de arquivo que ele vai poder enviar. Então, vamos supor que eu queira que ele envie apenas arquivos PDF. Eu coloco aqui PDF. Se eu quiser que ele envie outras extensões, eu coloco todas, separando-as por vírgula. Se eu não colocar nada, ele vai assumir que eu vou aceitar qualquer extensão. Posso ainda selecionar se essa tarefa vai ser feita em grupo ou não e solicitar para que a revisão seja entre os pares, entre os próprios alunos. No atribuir, né, a gente vai colocar a data de entrega, o prazo final para isso, e durante quanto tempo essa atividade vai estar disponível ao aluno. É importante que a entrega e o até sejam datas e horários que coincidam. Tá? Então vejam, eu coloquei disponível a partir do dia 13 de março, aqui na frente tem um horário, se eu não colocar nada, sempre que for algo de início ele vai colocar 0 horas. E vai estar disponível desse dia e horário até o dia 14 às 23h59. Horário também definido automaticamente se eu não selecionar nenhuma opção, nenhum valor. Ele tem que entregar até a data em que o teste estará disponível. Tá? Tentem não fazer diferentes esses valores para não cair nenhum tipo de conflito. Feito isso, o meu teste está pronto para que o aluno possa depois visualizar. Eu salvo. Aqui eu tenho que especificar algum tipo. Desculpa, eu tinha dito que se eu não colocar nada ele assume todas. Não, eu preciso especificar todas que eu queira. Com PDF docx. Coloco salvar. Ele aqui dá as informações da tarefa e todas as configurações que eu coloquei. Voltando à página inicial, ou mesmo ao link tarefas, né, eu vou conseguir visualizar essa tarefa como o aluno. Então lembrem que na página inicial existe uma visualização do aluno. Se eu clicar nesse momento eu não vou conseguir visualizar a tarefa porque ela não foi publicada. Então eu publico, espero ficar verde, publicou, visualização do aluno. Gerou a visualização. Ainda não apareceu nada porque novamente eu não publiquei o módulo. Então eu teria a princípio publicar o módulo, para selecionar a visualização do aluno e aí sim a minha tarefa está visível. Veja que como eu coloquei uma data de início do dia 13 às 0 horas, eu já posso, como um aluno aqui, realizar a tarefa. Vejam, tem aqui a descrição do que eu tenho que fazer, eu coloco enviar tarefa, que é o que vai acontecer com o aluno, ele vai poder selecionar aqui o arquivo no computador, fazer a entrada de texto que ele queira, né, colocar um endereço externo ou uma mídia. Tá? Então é assim que funciona a tarefa. Vou voltar à página inicial.
posso publicar aqui, os alunos vão ter acesso a isso no momento, e essa tarefa é apenas uma tarefa exemplo, não é a tarefa que eles de fato vão fazer. Vamos sair aqui da visualização do aluno. Tive uma pequena queda aqui na internet, mas já retornei. Então, como eu tinha dito, volto aqui a minha página inicial. Eu vou despublicar para que os meus alunos não tenham acesso a esse conteúdo. Então, a tarefa é dessa forma que eu configuro. Normalmente a tarefa vai ser utilizada para que o aluno escreva algum texto ou responda alguma pergunta específica, e a resposta vai ser enviada como arquivo ou como texto para que o professor faça a correção manual e individual disso. Os testes, eles são mais apropriados para quando eu vou disponibilizar para o aluno questões de alternativas, de múltipla escolha. Mas os testes também permitem perguntas dissertativas. Mas, de qualquer maneira, no teste, eu consigo configurar perguntas de múltipla escolha. A maneira de se criar um teste é semelhante. Vou lá no mais, seleciono a opção teste. Novo teste, dou um nome para ele e crio. Clico em cima do nome para poder editar e configurar da maneira que eu acho adequada. Clico no nome. Vejam, aqui também existem algumas informações que eu já coloquei, previamente, mas todas elas nós docentes é que definimos. Então eu venho aqui em editar, tem o nome do teste, eu posso definir se esse teste é para avaliação, se é um teste de prática, se é uma pesquisa para avaliação ou sem avaliação. Vou deixar como teste para avaliação. Aqui eu dou informações que eu acho pertinentes em relação ao teste. O grupo, de novo, eu vou ter que definir um grupo, tá? Vai ter sempre pré-definido tarefas ou testes. Aqui eu tenho algumas opções a mais. Como eu vou criar testes, eu vou poder ter mais do que uma pergunta, várias perguntas, eu posso embaralhar as respostas dessas perguntas de múltipla escolha. Eu posso criar testes que tenham um limite de tempo. Por exemplo, o aluno tem 1 hora a partir do primeiro acesso para enviar o teste. Posso permitir várias tentativas. Existem testes que você pode deixar o aluno fazer mais do que uma vez, e se eu assim o permitir, eu vou ter que definir qual das tentativas eu vou considerar para a nota, se vai ser a maior pontuação, a última que ele enviou, uma média. Tá? Permitir que os alunos vejam as respostas do teste. Então, normalmente em testes avaliativos a gente permite que eles tenham acesso às respostas após o término do teste. Então vejam que eu coloquei aqui, exibir as respostas corretas em 15 de março, mas lá embaixo eu coloquei que a entrega e o teste vai estar disponível até dia 14. Então ele só vai ter acesso às respostas corretas após finalizar o teste. E o início dia 13. Vejam que eu usei os mesmos dados da tarefa, que foi o exemplo anterior. Configuradas essas coisas, eu aqui tenho do lado do detalhes uma aba chamada perguntas. Quando eu clicar em perguntas, eu vou poder colocar as perguntas que eu quero. Tá? Então eu venho aqui em nova pergunta.
Ele vai abrir aqui um campo em que eu vou poder nomear essa pergunta, escolher de que tipo ela vai ser. Então, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, de múltiplas lacunas, múltiplas respostas, resposta numérica, pergunta de fórmula. Vejam que aqui aparece pergunta dissertativa, que seria algo semelhante à tarefa que a gente viu anteriormente. Tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar nada, tá? Mas, por exemplo, múltipla escolha, ele vai me dar a opção de entrar com o texto e colocar as alternativas. Mas eu vou mostrar isso ali no teste que eu já coloquei anteriormente. Então vejam, aqui eu tenho a primeira pergunta que eu coloquei, eu vou pôr em editar, que vai mostrar exatamente o que eu tinha visto, o que eu mostrei ali quando eu coloco uma pergunta nova. Então aqui eu coloco o texto da pergunta, coloquei quanto é raiz cúbica de 8. Aqui em respostas eu vou colocar as alternativas que ele vai poder escolher. Essa primeira já vem pré-definido como o seu campo onde você lança a resposta correta. Ok? Então veja que ele está em verde e os outros estão em vermelho. Mas nada impede que eu modifique isso, que eu coloque a resposta correta em outra posição. Basta eu clicar aqui que ele faz essa modificação. Isso vem pré-configurado com 4 respostas. Se você precisar de 5, que é o padrão, você vem adicionar outra resposta. Feito isso, antes de eu atualizar a pergunta, finalizar a edição dela, é importante que eu diga aqui quantos pontos ela vale. Tá? Nesse campo eu posso determinar isso. Então, eu coloquei 5 pontos e atualizar a pergunta. A pergunta está atualizada. Tá? É isso que vai aparecer para o aluno, um campo para ele responder, e aqui para mim já está mostrando a resposta correta. Aqui no exemplo de baixo, eu coloquei uma pergunta dissertativa. Vou configurar aqui com 5 pontos também. Veja que tem o campo para eu colocar a pergunta, eu atualizo, e aqui não aparecem as alternativas para o aluno selecionar. Quando o aluno for resolver esse teste, vai aparecer um campo para que ele digite a resposta da pergunta. É interessante que eu sempre crie testes em que a soma de todas as perguntas resulte em 10 para facilitar cálculos posteriores, principalmente se envolverem o auxílio do suporte, do TI. Eu vou salvar aqui para que nós possamos visualizar esse teste. Salvei. Aqui mesmo eu consigo ver nessa página inicial as instruções, todas as configurações que eu coloquei, data de entrega e até quando vai estar disponível, e posso pré-visualizar. E aí eu vou ter a visualização do aluno, exatamente igual a que ele tem. Vou pegar de novo. Então vejam, essa é uma pré-visualização da versão publicada. Pergunta 1. Quanto é a raiz cúbica de 8? Seleciono, é isso que o aluno vai fazer. Aqui ele vai colocar a resposta do teste dissertativo, da questão dissertativa, e depois no final ele envia o teste. As questões de múltipla escolha o próprio sistema corrige, e as questões dissertativas o docente tem que corrigir. Você vai fazer a correção dessas dissertativas, assim como das tarefas que eu mostrei anteriormente, usando o Speed Grader. Tá? Então, se eu colocar aqui Speed Grader, ele vai abrir uma ferramenta que vai me permitir fazer a correção dos testes dissertativos e das tarefas. Aqui, como eu fiz apenas um exemplo, não
configurou que nenhum aluno enviou a tarefa, então não tem o que ser corrigido. Então, dessa forma, a gente finaliza essa parte de testes e tarefas, que são instrumentos aí para avaliativos do conteúdo que nós disponibilizamos para os alunos no ambiente virtual. Claro que existem muitas outras possibilidades que nós podemos explorar nesses testes e tarefas. Nos testes nós podemos criar bancos de questões que podem ser utilizados em várias situações e que montem questionários de forma randômica, mas isso vai ficar para um vídeo um pouco mais detalhado, né, que envolva um pouco de conceitos aprofundados do Canvas. É isso. Ainda teremos mais um vídeo falando sobre todos os campos aqui da disciplina e do ambiente, e com isso acredito que cumprimos todos os pontos necessários para que nós possamos utilizar o Canvas numa disciplina presencial de forma satisfatória, né? Então a gente deve ao final desse vídeo saber criar os módulos e se comunicar com os alunos, disponibilizar os diversos tipos de material, ter as interações via fórum de discussão e postar exercícios, sejam eles tarefas ou testes. É isso. Até o próximo vídeo.